Fala galera, bem-vindos novamente ao canal Crossover, eu sou o Wesley Tellurian e hoje vamos falar sobre o livro Thiago Drummond Orcs, Ascensão Crônicas dos Orcs Negros, volume 1. Os humanos, os elfos e os anões fizeram uma aliança excluindo todas as outras raças. E uma delas são os orcs negros, que foram marginalizados, estes que receberam pedaços de terra como moradia e que inclusive fica num pedaço de terra, no Oásis Negro. Cidade do Oásis é o nome da cidade, no meio do deserto. E os humanos falam: esse é um favor que estamos fazendo para vocês, viu? Não bastasse isso, o governador dos orcs negros, ele é corrupto e o governo dele é opressor, deixando os pobres na miséria e a alta cúpula no luxo. Eu acho que eu já vi esse filme em algum lugar, talvez na realidade. E eis que surge um guerreiro chamado Blork, na verdade, que tá tramando um levante com outros orcs para tentar reaver a antiga e riquíssima terra chamada Campos Verdejantes, que antigamente esse local pertencia a eles, que era a principal fonte de alimento deles, só que foi perdida depois da guerra com os humanos. E eles vão tentar recuperar Campos Verdejantes, o que significa guerra. O Thiago bebeu aqui da fonte do RPG e isso fica claro com as criaturas e com o mundo mágico. Esse universo que ele criou é incrível, é muito promissor, principalmente porque é o primeiro livro de uma série. A história ela é muito acelerada, é o que chega a ser bom dependendo do ponto de vista, apesar de ter algumas barrigas em uns 2 períodos mais ou menos, né, no meio da história, em que tende tudo a concordar com tudo, então fica um pouquinho arrastado nesses momentos. Então tem uma certa barriga nesses momentos, mas de um modo geral tudo é muito frenético e ágil. Então imaginem vocês aí um Bigfoot passando por cima de vários carros parados no trânsito. É praticamente isso. Então assim, não para em momento nenhum. O ponto forte do livro é o universo, porém o ponto fraco dele são as descrições e as falas dos personagens, que no caso as falas cumprem com o papel da descrição. Então as falas, os diálogos, eles contam tudo, que é uma coisa que a descrição deveria fazer, que é mostrar. Tanto que eu tive bastante dificuldade de distinguir um orc do outro, até porque por mais que eles sejam diferentes um do outro em altura, um mais gordo, outro mais magro, eu tive dificuldade de perceber quem era quem, distinguindo apenas pelo nome, justamente pela falta da descrição. E quando eles falam, você não consegue saber o que eles estão fazendo e como eles estão reagindo. O arquétipo mais claro que ficou aqui pra mim, foi que destacou, foi o do Blork, que é o personagem principal, claro. Você consegue perceber a evolução dele, ou a involução, né, para alguns, vocês vão perceber aqui na leitura. E ao longo da trama vai tomando decisões um tanto questionáveis, né, em relação aos demais orcs que ele prometeu ajudar. Então eu não me apeguei a nenhum dos personagens, mesmo com o protagonista, justamente porque eles não demonstravam sentimentos. E quando demonstravam, não ficava claro, justamente por conta da descrição, que no caso descreveriam como que eles estariam reagindo. E somando isso, as falas que também não demonstravam qual que era o caráter dos personagens, a forma deles falarem. Então isso me deixou um pouco no vácuo, sem empatia pelos personagens. Então isso me tirou do tempo e espaço da história, tanto que, por exemplo, no final de um parágrafo tinha os personagens planejando uma luta, eu vou colocar assim como exemplo. Muita coisa acontece, mas eu vou colocar uma luta como exemplo no final de um parágrafo e no começo do outro, imediatamente a seguir já temos os personagens um enfrentando o outro, tendo uma briga. Então assim, é tudo muito rápido e você não tem tempo de digerir. Então isso atrapalhou a minha continuidade e percepção dos fatos durante a leitura. É como se um checkpoint estivesse sendo preenchido. Você vai entender o que está acontecendo, você só não vai... Eu, pelo menos, só não consegui entrar na história e entrar na cabeça do personagem. Mas você entende tudo do começo ao final. Eu adoraria reler esse livro com esse aprofundamento, né, que eu senti falta.
E é possível, né? É possível, sei lá, nas próximas edições, quem sabe. Principalmente porque o Thiago foi genial na escolha do ponto de vista da lente que ele ia tomar. Então ele virou a lente dos que costumam ser os principais, né? Que são os humanos, depois vem os elfos e os anões. Então assim, ele tirou o foco deles e jogou para os orcs que costumam ser os vilões. E você, às vezes, até confunde como se eles fossem humanos, porque, como qualquer civilização ou qualquer sociedade, eles têm os bons e os ruins lá dentro, e os personagens que são meio dúbios e tal. Você percebe a miséria dos personagens, sente que realmente eles precisam de uma redenção. Então eu adoraria muito ver o livro com essa carga mais intensa. Aliás, é possível perceber que o protagonista aqui, a mente dele começa a dar um nó, porque ele vai conseguindo poder e algumas coisas vão acontecendo. E aqui tá a chave para reviravoltas e para possível redenção ou destruição do povo, ou dele, ou do grupo dele, no caso os guerreiros que estão com ele. A revisora aqui deu algumas escorregadas, em contrapartida a edição, que pelo que eu entendi teve uma editora, Motris, acredito, apesar que foi independente, mas foi independente, financiado pelo próprio Thiago, mas teve a editoração aqui da Motris, tá lindíssima a edição. Você percebe que cada capítulo tem uma... Não todos os capítulos têm essa página preta aqui, mas é um preto bem vibrante, é bonito. Mas todas têm esse cabeçalho aqui, com esse orc, que é uma representação da capa, que é maravilhosa essa capa, inclusive. Tá no top 10 de um vídeo que eu fiz. É um top de capas de livros independentes. Autores independentes, se inspirem aqui, deem uma olhada. O universo desse livro tem gás, tem muito potencial. E com mais camadas e aprofundamento, não há quem pare. Já que a abordagem aqui é um grande acerto, é um dos diferenciais do livro, né? No caso, da escolha do próprio autor, distanciando essa história de muitos clichês que temos por aí. É isso, a minha nota é 4.5. E se vocês concordam comigo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixe o seu like aí, ajuda o canal a crescer e até a próxima. Falou!